quero compartilhar algo sobre super-heróis, né? Eu vou ser breve, é uma mensagem longa, mas eu quero encurtar ela ao máximo, ser bem objetivo, porque eu sei que o Espírito Santo está se movendo poderosamente aqui. Eu quero passar algumas imagens aqui agora. Solta as imagens do super-herói. Cada super-herói, ele vai ter a sua particularidade, as suas fraquezas e as suas fortalezas, seu ponto fraco. Alguns fazem sentido na mitologia do herói, naquilo que ele representa e que ele é. O Superman, por exemplo, ele é resistente à bala, é resistente à facada, é resistente à força, mas ele se rende à criptonita. E uma coisa que muitas pessoas não sabem é que também a magia. O outro super-herói é um dos meus preferidos, é o Thor. Eu gosto muito do Thor. Thor é um deus da mitologia nórdica e é um deus que ele é para ser um deus indestrutível, mas quando ele se distancia do martelo, ele se torna fraco e vulnerável. Esse é do Superman, magia. O próximo é do Thor. Quando ele se distancia do martelo, e na verdade a força do Thor não está no fato dele ser considerado um deus nórdico, mas pelo fato do martelo se afastar dele e a força dele está no martelo. Existem outros super-heróis, como a Mulher Maravilha. Nossa, essa Mulher Maravilha, ela está meio sem vergonha. Essa Mulher Maravilha... Quem colocou a foto? Essa Mulher Maravilha, ela não está vigiando nada. Não está vigiando nada, essa Mulher Maravilha. Na verdade, a fraqueza da Mulher Maravilha é justamente quando ela é amarrada por um homem. Por um homem. Mas quando ela é amarrada por uma mulher, ela arrebenta qualquer fortaleza que a envolve. Isso é chamado como lei de Afrodite. O rei da Atlântida é a principal habilidade a falar com os animais. O próximo é o príncipe Namor. Por favor, as meninas, parem de olhar para ele com má intenção. Príncipe Namor, na verdade, ele tem o poder de falar com os seres marinhos, mas a sua fragilidade é justamente quando ele sai da água. E um dos mais famosos e atuais é o Lanterna Verde. Tem muita gente que gosta do Lanterna Verde. O próximo aí, por favor. E não, esse é o Ciclope. Ciclope, na verdade, aquilo que é o poder para ele também é a sua fraqueza. É por isso que ele usa um óculos especial. E às vezes nós olhamos para a fragilidade do super-herói. Às vezes você olha e você diz assim, nossa, que idiota essa fraqueza do super-herói. A do Ciclope é o seu poder e também a sua fraqueza. O próximo é o Lanterna Verde. Ele não pode se expor. Pode colocar o próximo, Lanterna Verde? Não tem? Já foi? Ih, rapaz. Era o primeiro? Então já foi. Lanterna Verde, ele é frágil a toda luz amarela, porque a impureza da luz amarela é que fragiliza as forças do Lanterna Verde. Eu gostaria de compartilhar com você em Mateus 16, uma passagem de um homem como eu e você. Em um momento ele pensa que ele é super-herói. O nome dele se chama Pedro. Mateus 16 diz o seguinte: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Pedrão estava se sentindo o cara, brother. O cara. Jesus falou para ele: e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Existem momentos que nós nos sentimos assim. E o tema da mensagem é: por que um super-herói não gosta de tirar a máscara? Isso acaba se tornando algo que você vai perceber na história de cada super-herói. E nós vamos trazendo algumas identidades para a nossa vida. A palavra máscara, ela vem do latim persona. Na psicologia, se entende que uma pessoa usa algumas personas, algumas máscaras, em alguns ambientes que ela convive, em alguns relacionamentos que elas convivem. Mas, na verdade, não se usa só máscara por meio do que a psicologia diz. Às vezes, também no teatro se usa máscara. Você viu aqui, através da peça da Companhia Nici, pessoas que usaram a máscara para interpretar um personagem. Um personagem que, na verdade, não era a pessoa deles. E, na verdade, durante alguns relacionamentos de nossas vidas, alguns ambientes que frequentamos, usamos algumas máscaras. Algumas máscaras que faz parte do nosso comportamento, e o grande problema é quando essas máscaras, elas se tornam a nossa própria pessoa. Isso é complicado porque quando queremos ser uma pessoa em Cristo, essas máscaras precisam cair. Algumas pessoas se escondem por trás de ambiente. É muito gostoso estar aqui nesse ambiente sobrenatural, maravilhoso, você experimentar nesses dias a glória de Deus, mas você não é somente aquilo que é representado aqui, o que você está vivendo aqui. Você vai sair daqui, você vai viver uma realidade. Você vai sair daqui, você vai viver fora dos holofotes, fora desse telão de LED, fora dessas luzes. Você vai ser você. E quando você é você, alguém precisa aparecer na sua vida. Isso me marca muito, porque eu gosto de alguns personagens. Eu gosto muito do Thor, eu gosto do Superman. Cara, aqueles gominhos que ele tem na barriga, assim, me dá vontade de ter, brother. Aqueles gominhos, assim, já vi umas camisas que tem um gominho, já vem desenhando, parece até que é verdade. Eu queria ter uma barriga daquela. Meu Deus, trincadinha, assim, ó, certinho, tudo desenhado, coisa muito fera. Eu falo para minha esposa: nossa, amor, imagina eu com aquela barriga, daqueles gominhos, mas não é a minha realidade. Não me entrega não, filha. E na verdade, às vezes o desejo que nós queremos, nós fazemos mascarar muitas coisas na nossa vida. É muito bom estar naquele ambiente sobrenatural, chequinoso, aquela coisa, meu Deus, que céu é esse, que coisa maravilhosa. Mas eu preciso viver todos os dias da minha vida esse céu. Eu preciso fazer com que algumas máscaras da minha vida caiam. Eu sou pastor de jovens aqui dessa igreja há um ano. Há um ano eu encontro na vida de jovens, homens e mulheres de Deus que possuem na sua humanidade, como todo super-herói, a sua humanidade, a sua real condição, a sua forma de viver diante de Deus e a sua forma de viver diante dos homens. E eu percebo que alguns param nas suas próprias limitações e não se acham capazes de vencê-las. As fraquezas, elas servem para te fazer melhor. As fraquezas te servem para fazer você uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. E às vezes nós não entendemos que a fraqueza nos serve para nos aproximarmos de Deus e nos distanciamos da presença dEle, porque nos achamos impuros. É por isso que eu coloquei o nome dessa conferência Full,
Porque existe uma geração que precisa ser cheia do Espírito Santo, fora dos holofotes das quatro paredes. Aleluia! Glória a Deus! E eu percebo que esse tempo é um tempo muito especial para Deus fazer essas coisas. O melhor tempo da manifestação da glória de Deus é quando tudo lá fora está o caos. Quem domina diante do caos governa todas as coisas. E para você governar é necessário você ter o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. No tempo da corrupção, no tempo em que a política do Brasil é desacreditada, no tempo em que os altares são poluídos. Eu quero contar uma história para vocês. Eu lembro do tempo que da minha conversão, eu desejava mudança na história da minha vida, e eu, no meio do caminho, eu fraquejei várias vezes, como alguns de vocês fraquejam. Quantas vezes eu tentei ser forte, quantas vezes eu caí, e eu falava, Senhor, me levanta. Até que teve um dia que eu falei, eu preciso deixar que Deus mude a história na minha vida, porque existem sonhos e promessas de Deus para que eu viva. Eu lembro que eu morava num lugar em Nova Iguaçu chamado Morro Agudo. Que nome, Morro Agudo. E eu ia para um outro bairro chamado Cacuia. Eu ia para a casa de uma irmãzinha de oração. Não era aquelas irmãs de oração que estão nos meios de holofotes da vida, nem dos palcos da vida. Era aquelas irmãzinhas de oração que quando entrava na igreja, o pastor dava oportunidade para ela, o céu descia, se rasgava, e pessoas eram curadas, eram transformadas, eram batizadas pelo poder do Espírito Santo. E o tempo foi se passando. Eu vi que algumas irmãs, elas foram sendo aposentadas, colocadas de lado no canto das igrejas. E foram elas deixadas de lado durante um tempo. Algumas delas, eu lembro da irmã Inácia, que era uma irmã debaixo de uma unção toda tão poderosa, que eu vi pessoas serem curadas de câncer na casa dela quando ela estendia a mão. Eu via o poder de Deus manifestado. E essas irmãs foram deixadas de lado, algumas morreram, se aposentaram porque aposentaram elas. Tiraram elas do altar e colocaram um monte de bichinha gospel, desfilando de um lado para o outro. Cantores que se prostituíam e se prostituem, trocam de mulher igual trocam de roupa. Descem dos altares e se prostituem com meninas. Chegou o tempo de Deus levantar uma geração que não é corrompida, mas tem compromisso com o Espírito Santo de Deus. Tem coisa que alguns não têm coragem de falar para não se expor. Mas Deus não deixa nada escondido, porque ninguém consegue sustentar uma máscara por muito tempo. É por isso que Deus revela todas as coisas. Eu não digo aqui para quem é forte, eu digo para quem precisa todo dia reconhecer as suas próprias fraquezas e serem cheios do poder do Espírito Santo. Alguns podem pensar, você está julgando. Você não sabe o princípio básico da palavra de Deus, que as luzes, elas não se misturam com as trevas. Vai procurar onde eu estou, de quem eu estou cuidando. Pergunta àqueles que andam comigo o que eu faço. Como nós buscamos a Deus, como nós choramos nesse altar, para que esse ambiente fosse liberado sobre a tua vida. Como nós buscamos dias que jovens dessa igreja do Reaja, eles não conseguiam levantar, tamanha era a presença de Deus nesse altar. Sabe por quê? Para que você chegasse aqui, os céus estivessem abertos sobre a tua vida. Está chegando o tempo de Deus levantar uma geração comprometida com o Espírito Santo de Deus.
Uma geração que reconhece sim as suas fraquezas, mas desejam ter uma atitude de mudança na sua vida. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio no poder da cura, porque eu vivi isso, eu experimentei isso. Mas é necessário passar o bastão para alguém. Alguém que é fraco, é limitado, mas reconhece o senhorio do Senhor Jesus sobre a própria vida, para dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu digo de um homem chamado Pedro, que tinha suas limitações, até o dia que Deus o encontrou na praia, o próprio Cristo o encontrou e disse: Pedrão, você me negou 3 vezes, mas eu quero escrever uma nova história na sua vida. As 3 vezes que você me negou, eu quero te perguntar mais 3 vezes se você me ama. Porque eu não olho para as vezes que você caiu, mas sim pelo poder que eu tenho para te levantar. Eu lembro de alguns jovens que necessitaram tirar as máscaras diante dos seus pais para contar toda a verdade sobre sexo, do que faziam, do que fazem. Eu lembro de verdades de jovens que, se o pai soubesse metade das suas histórias sobre drogas, ele se espantaria, como o dia que a minha mãe descobriu que eu usava drogas. Na verdade, ela descobriu, eu já era casado porque minha esposa me entregou. Na verdade, os pais às vezes são os últimos a saber. Eu lembro da história de jovens aqui, que eu aconselhei sobre a vida da prática do pecado e o que eles fizeram para mudar a sua história pela entrega do coração deles para Jesus. Esse lugar não é lugar de super-heróis que sempre vencem. Esse lugar é um lugar de pessoas que querem se revestir do poder do Espírito Santo. Não tem como caminhar sem a fé. E às vezes nós utilizamos a fé para ter coisas. E a fé que Deus coloca em nosso coração é para nós sermos aquilo que Ele desejou que nós sejamos. Não utilize a sua fé para adquirir coisas, mas utilize a sua fé para ser aquilo que Deus quer que você seja. A sua fé, ela te leva na dimensão mais improvável, aonde ninguém imagina, aonde ninguém acreditou em você. Alguns jovens que estão aqui foram desacreditados dentro de casa, foram chamados de burro, ignorante, foram desacreditados pelos seus próprios pais, pelos seus parentes. Alguns jovens que estão aqui hoje receberam palavras contrárias de que não chegaria a lugar nenhum. Eu quero te dizer que quem vai te levar a algum lugar é o Espírito Santo de Deus para realizar as promessas que Ele tem sobre a sua vida. Até o dia que Pedro estava consciente que ele era humano, que ele tinha falhas, que ele precisava tirar as máscaras. E ele foi para o lugar que Jesus disse: Pedro, vá para Jerusalém, e eu me manifestarei aos meus discípulos. Até que chegou o dia de Pentecoste, onde Pedro estava lá buscando, sendo renovado, sendo fortalecido. Ou às vezes você veio de um lugar totalmente distante, você veio e disseram para você: você vai tão longe para buscar uma coisa que está perto, mas aqui existe uma chave que você vai virar na sua vida, na sua história a partir de hoje, e essa chave quem coloca na tua mão é o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pedro estava lá, e Deus só usa quem está fazendo alguma coisa. E Pedro estava fazendo algo. Era buscando a presença de Deus. Quantos estão aqui buscando a presença de Deus? Aleluia. Ninguém vai vir nesse lugar e vai sair daqui vazio da mesma forma que entrou. Aleluia. Porque Deus não deve nada para ninguém. Até que chegou o dia da manifestação do poder do Espírito Santo. E veio um vento impetuoso sobre aquele lugar para mudar a vida não somente de discípulos. Mas Deus tinha dado uma palavra na boca de Pedro. Aquele dia, Ele libera uma palavra. E milhares de pessoas
aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Naquele momento, ele não se viu incapaz. Naquele momento, ele se viu alguém que poderia ser usado por Deus para mudar a história de uma geração. Eu falo para jovens que em algum momento da sua vida parecia que tudo ia ser uma desgraça. Parecia que nada mais ia acontecer. Até o momento de você receber uma palavra que diz que a graça de Deus é um favor imerecido, porque ela é cega. Ela não favorece quem os seus amigos quer, quem o seu pai quer, quem a sua mãe quer. Ela favorece a todos aqueles que querem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu falo para pessoas aqui, jovens, que vão mudar a história de uma geração. Jovens que estão cansados com a corrupção do governo. Jovens que estão cansados com a corrupção dos altares. Jovens que querem viver algo novo, um tempo sobrenatural, de mudança na história da sua vida. Você não vai sair daqui e vai fazer com que esses dias sejam apenas alguns dias, mas você vai sair daqui sabendo que esses dias são dias que estão mudando a história da sua vida, para você marcar uma geração. Eu lembro que algumas histórias que eu conto no livro falam de histórias minhas com Deus. E uma coisa que ninguém pode roubar é a experiência que você tem com Deus. Você pode ter todo tipo de experiência profissional, familiar, emocional, mas história com Deus que você tem, ninguém pode roubar. Deus não te vê na sua limitação. Deus te vê naquilo que Ele é capaz de fazer através do poder do Espírito Santo na sua vida. Não adianta você olhar para você e se ver no limite, porque Deus, quando olha para você, Ele vê o seu coração. As suas fraquezas, elas são aperfeiçoadas pelo poder de Deus. Não existe homem nenhum aqui que é com poderes sobrenaturais, a não ser aqueles que são capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero orar para que você saia daqui consciente que isso não são dias apenas de você ver cantores, mas são dias de você se encher do poder do Espírito Santo de Deus. Chegou a tua hora e o teu tempo de manifestar a unção e a glória de Deus sobre outras vidas. A palavra de Deus diz que a humanidade aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e quem é filho de Deus é você. Diga: sou eu. Repita: sou eu. Chegou a minha hora, chegou a minha vez. Eu quero orar por jovens que querem ser cheios do poder do Espírito Santo. Ora, mandarassore caios. Lembrei da minha história de conversão. Eu lembrei da minha história de conversão. Eu vim do mundo das drogas. Eu vim de um mundo de prostituição. Eu vim de um mundo que era muito pior do que alguns de vocês. E ninguém acreditava em mim, como não acreditam em alguns de vocês. Quantas vezes eu me senti fraco. Eu disse para Deus: será que é possível eu vencer as minhas limitações, as minhas dificuldades? Será que um dia eu vou casar e ser feliz? Será que eu vou ter uma esposa abençoada? Será que eu vou viver esses sonhos que Deus coloca no meu coração? Até que um dia que eu decidi acreditar que Deus é capaz de realizar tudo aquilo que Ele colocou na minha vida e no meu coração. Quantas palavras contrárias eu recebi no meio do caminho. Quantas palavras contrárias eu recebi a respeito dessa conferência que vocês estão experimentando do Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas que te dão uma palavra contrária, elas estão mais perto de você do que você imagina. Mas tem uma hora que você tem que bater no peito e dizer: eu acredito nas promessas que Deus tem para minha vida.
te chamou não foi o teu pai, nem a tua mãe, nem o teu tio, nem o teu patrão. Quem te chamou para o novo tempo foi Deus. Quem te chamou para encher a tua vida foi o Espírito Santo dele. Chegou a hora da geração que muda a história dessa nação e do planeta Terra através do poder do Espírito Santo. Aleluia. Poderia ter luzes, painel de LED, poderia ter muita fumaça, está tendo tudo isso, mas se não tiver a presença de Deus, se não tiver a glória de Deus, se não tiver unção, se não tiver poder de Deus nesse lugar, é sepulcro caiado.